Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Aí ele já começa a falar sobre o pastor, né? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões. Então ele não está falando do diabo aqui, Tem vários diabos, né? né? E assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então tá todo o contexto não é para o diabo, né? A maioria dos crentes, a maioria mesmo, a esmagadora maioria dos crentes tem um prejuízo, sofre um dano na sua vida, na sua trajetória. Por quê? Porque quando eu começo a minha trajetória, eu espero primeiro crescimento. Depois eu espero que a minha trajetória, que as minhas atitudes agradem a Deus. É o meu propósito, eu não quero outra coisa, eu quero agradar a Deus. E terceiro, nós acabamos por desanimar e essa trajetória que nós projetamos para o futuro como uma trajetória vitoriosa, cheia de, de novidades, de, de obediência ao comando de Deus, ela acaba se reduzindo a nada. E a pessoa desanima e muitas vezes pode até ocorrer que uma pessoa dessa apostate da fé, o que é naturalmente o último grau mesmo de abandono, não é? E essas coisas muitas vezes acontecem por conta deste ladrão, que não é o diabo, mas um ladrão que rouba do crente, rouba de suas ovelhas o direito de crescer, o direito de alcançar uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã em busca do galardão, que a gente vai buscar lá no tribunal de Cristo, não é? Então é isso aí. Acredito que se nós, como pastores, nós como mestres, como ministros de Deus, ministros da palavra, estivermos atentos para um contexto desse de João 10:10, nós teremos muito mais cuidado. E aí eu falo como ministro da palavra, muito mais cuidado com o destino, porque é destino mesmo. Você pensa em interromper uma trajetória, interromper um caminho que foi projetado por Deus. Muitas vezes Deus, ou normalmente Deus, tem um projeto para nós, um projeto particular, um projeto específico para determinada pessoa, para determinado filho. Tem um ministério, tem um chamado, tem um ofício ministerial e isso não se realiza. E o pior, há uma destruição, há aquilo que Jesus disse: roubar, destruir e matar. E como é que isso acontece na prática? Veja, na prática nós vemos pessoas chamadas por Deus que ingressam na vida cristã numa efervescência, num momento de poder e de repente ela vai esfriando, ela vai abandonando a fé
E você vê abandonando a palavra. Por ações desses falsos pastores. Sim, exatamente. Por ações porque normalmente o que há um texto em 1 Coríntios 10, verso 1, onde Paulo diz: sede meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. Não é? Algumas versões da Bíblia fala: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas a essência mesmo, o sentido mesmo é esse. Paulo disse, olha, ele queria dizer, olha, se eu estiver imitando a Cristo, me imite, mas quando eu não estiver, não me imite, porque é perigoso. E o risco está exatamente nisso, porque quando nós elegemos uma liderança, ou estar debaixo de uma liderança cristã, seja ela qual for, a tendência normal é imitar, é se espelhar, é seguir. E de repente essa liderança comete uma falha inesperada, né? A gente não espera que um líder caia, um líder se desvie, nunca esperamos isso. E de repente acontece um fato e as pessoas se tornam desconfiadas com a sua liderança. E aí, veja o que acontece. Começam os desânimos, e o desânimo, sem dúvida alguma, é uma das ferramentas mais poderosas do inimigo. Então não precisa o inimigo vir aqui. Ele tem dentro da vida de um pastor, de um mestre, de um apóstolo, de um profeta ou de um evangelista, seja lá que chamado ele tiver, ele tem um agente de Satanás ali. Porque ele não vigiou. Ele não viu que muitas pessoas, muitas ovelhas são de olho. Estão de olho. Quando você tira o olho do pastor ou de qualquer outro ministro e coloca em Cristo, então você está num porto seguro. Há líderes que são descaradamente manipuladores. E isso, por um tempo, pode funcionar. Por um tempo. Mas não vai funcionar a vida inteira. A gente pode enganar alguém há algum tempo, né? Mas nunca enganará todo o tempo. Porque há forças contraditórias dentro desse ambiente, né? Tanto do ambiente eclesiástico como extra-eclesiástico, que essas forças estão de olho simplesmente para tirar proveito de uma fraqueza, de uma queda, de uma manipulação, enfim. Quando, por exemplo, o texto de João 10,10 fala em roubar, não é? Esse roubar não é roubar apenas o propósito, roubar a expectativa, mas muitas vezes roubar, desviar mesmo recursos, etc. E isso desanima muito, porque as ovelhas têm a sensação de que estão sendo espoliadas e de que estão sendo vítimas. Cristo não passou o seu ministério aqui simplesmente navegando no mar da Galileia, frequentando as praias de Cafarnaum. Não, ele deixou registros importantes. Então é possível que nós, olhando para a palavra, a gente descubra e possa comparar. Então você tem o direito de comparar como é que o seu líder está andando, se ele estiver andando próximo ou de acordo com aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, que pregou, que ensinou, sobretudo que ensinou. Então você tem o direito de permanecer ou tem o direito de pedir
a sua bênção. Pastor, me abençoe, porque o Senhor vai me ver trabalhando em outra paróquia, né? em outra congregação, etc. Assim, depende muito do lugar onde você esteja congregando.